memórias, assim, acho que até mais de leitura do que de escrita. Uma delas é minha mãe lendo para mim quando eu era criança. Sempre leu para mim e para os meus irmãos. E eu tinha 2 livros que eram muito fortes, assim. Um era o Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, que é um livro de poesia, que eu amo esse livro até hoje. Adoro as ilustrações, os poemas. E um outro que era uma coleção que tinha na minha casa, chamada Uma História por Dia, que era uma coleção de 4 volumes. Cada volume era de uma estação, primavera, verão, inverno, e era uma história por dia, assim, era uma história curta de uma página, e durante muito tempo na minha infância, minha mãe leu uma história por dia, todas as noites antes de eu dormir. E na minha casa, em Ouro Preto, eu sou de Ouro Preto, né? Isso aparece muito nas memórias o tempo todo. Na minha casa em Ouro Preto tinha uma microbiblioteca, que não era uma biblioteca, era uma estante de livros, que era uma estante cinza, dessas de metal, tipo estante de escritório normal, e que ficava num quarto, que era um quarto meio que de despejo, assim, um quarto da bagunça, que tinha tábua de passar roupa, caixa de leite, várias coisas, e essa estante lá. E era uma típica estante de professora. Minha mãe era professora. E por que eu falo isso? Porque eu acho que era uma biblioteca que foi construída meio que à revelia, assim. Os livros que estavam ali não eram livros que ela ia na livraria e comprava. Na sua maioria, eram livros que ela foi ganhando, né? Então tinha um monte de coleção. Tinha coleção Vagalume, tinha coleção para gostar de ler. E esses livros eu lia muito, assim. Um outro livro que eu lembro que eu li, assim, dezenas de vezes é um livro chamado Menino Sem Pátria. Por que eu falo também desse lugar, dessa biblioteca? E de onde ela estava localizada? Porque eu acho que isso fala também de um lugar social que o livro ocupava na minha casa, assim. Ele existia, mas ele não era o destaque. Ele ficava meio escondido, não tinha muito, as pessoas não tinham muito orgulho dele. Hoje, na minha casa, os livros estão em todos os lugares. Eles não estão nos cômodos periféricos, os livros estão na sala de visita, no quarto, na sala de trabalho. Então, tinha livro na infância, mas não era uma casa onde se respirava leitura. Mas eu vivi numa casa na minha adolescência que era completamente diferente. A minha melhor amiga de Ouro Preto, Liliane, e eu vivia muito na casa dela. Eu acho que dos 12 aos 15 anos eu dormi 60% das noites na casa dela, porque a gente mudou de casa e aí eu fiquei longe da escola e era mais fácil dormir lá, e eu dormia e vivia lá. E os pais dela, o pai e a mãe, eles eram o que a gente chama de intelectuais, assim. É uma casa que existe até hoje, a mãe dela mora lá em Ouro Preto, e é uma casa que era entupida de livros, assim. A mãe é professora universitária e o pai era advogado, mas tinha outras profissões, tinha feito direito, tinha estudado filosofia, letras, era uma pessoa que falava várias línguas. Eles viviam o ambiente dos livros, assim. E eu chegava lá e via aquele tanto de livro, aquele tanto de papel, jornal. O pai dela comprava todos os grandes jornais da época e lia todos os jornais todos os dias. Eu ficava maravilhada com aquilo. Eu chegava, a gente subia uma escada, o pai dela, nunca esqueço dessa imagem, o pai dela estava sentado na mesa de jantar, uma mesa grande, lendo o jornal, aberto em cima da mesa com uma caneta na mão. E isso para mim era um jeito tão diferente de ler jornal, porque ele lia o jornal ativamente, ali rabiscando o jornal, meio que pesquisando o jornal. E foi quando eu comecei a entender, de verdade, assim, que era possível viver financeiramente, né, o trabalho ser aquele ambiente dos livros, da leitura, das escritas, dos textos. Né? A mãe dela foi a primeira pessoa que eu conheci que fez mestrado. Então aquilo me encantava, me fascinava. Eu acho que isso me fascinava tanto que teve a ver até com a minha escolha profissional primeira, que foi o jornalismo. Quando eu passei no vestibular, o pai dela ficou tão feliz, assim, era uma coisa que ele me deu um manual de redação jornalística, assim. Ele falava, a jornalista. Porque a gente trocava, a gente conversava sobre isso. Então isso para mim é muito forte, esse ambiente dos livros. Teve uma outra coisa que eu acho que é para todas as meninas da minha geração, né? Que hoje estão entre 35 e 40 anos, que foram 2 espaços que eu vejo muito claro como o nascimento da escrita para muitas mulheres, que eram as cartas e as agendas, que são os diários, né? Eu trouxe uma aqui pra gente. A carta a gente tinha as coleções de papel de carta, e eu escrevia muita carta, adorava escrever carta, tem caixas de carta, né? E as agendas era essa coisa que a gente escrevia diariamente o que acontecia, eu escrevia diariamente o que acontecia comigo, mas eu levava isso muito a sério.
Eu tenho quase todas as minhas agendas guardadas, assim, eu tenho de 91 a os cadernos que eu estou escrevendo neste exato momento. Tem pilhas e pilhas e pilhas, assim, eu trouxe um pedacinho do meu acervo. E eu acho que a agenda é um lugar que a gente começa a ensaiar um tipo de escrita. Quando eu leio, por exemplo, essa aqui é de 95, eu tinha 15 para 16 anos. Quando eu vejo o que está escrito aqui, eu não consigo ver esse material como um material literário. Mas eu vejo tantas pistas de quem eu vim a ser, de como eu me construí, das coisas que eu gostava, de um amor pela literatura, de um desejo de ser escritora e de levar isso a sério, de escrever diariamente, né? Eu acho que isso tem relação depois com as coisas que eu fui fazer com os livros e com os desenhos e com as colagens. Eu acho que foi um jeito de resgatar isso, assim. Eu lembro que a gente ficava lá na casa dessa minha amiga, da Lili, recortando, colando e escrevendo. A gente levava isso tão a sério que teve um episódio, assim, que aconteceu nessa casa também, que foi a primeira vez que eu beijei na boca. E a coisa foi tão, assim, fora da, né? Tipo, foi o clímax da nossa pré-adolescência, que eu escrevi na agenda e ela também escreveu na agenda e depois eu xeroquei a agenda dela e colei na minha agenda para eu ter as duas versões do fato. Então tem a minha escrita sobre o que foi aquele beijo e tem a versão da Liliane sobre o que foi aquele beijo. A gente gastava horas do nosso dia escrevendo aqui na nossa agenda. E a Liliane também é escritora. Mas daqui, dessa escrita privada, íntima, que eu não mostrava para ninguém, só para a Liliane, para os livros, teve uma distância enorme. Eu tenho quase 40 anos. Eu levei muito tempo para me assumir como escritora, muito tempo. Por quê? Porque eu tinha um preconceito da escrita autobiográfica. É difícil, né? Hoje eu dou um curso que fala sobre a potência da escrita autobiográfica, da experiência de si, mas durante muito tempo eu meio que negava essa ideia, assim, minha vida não é um livro aberto, por que eu tenho que expor minha vida, ou porque eu tenho que falar dela? Eu demorei para entender que aquilo que eu estava escrevendo era literatura porque não era a minha vida, o texto não é um espelho, a identidade de uma pessoa não está colada ali, né? Não é uma representação. A escrita autobiográfica é o que eu acredito. Muita gente, tem várias pessoas que estudam o gênero autobiográfico, autoficção, podem ter outra opinião, mas na minha experiência de escrita, o que eu sinto é que a escrita autobiográfica também é fabulação, também é construção, também existe um processo de ficcionalização de si e da experiência e da construção de personagens. No momento que eu entendi isso, que eu falei, olha, eu não preciso me preocupar com verdade, sinceridade, objetividade, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não estou falando da minha vida, ou eu estou falando a partir da minha vida e recriando, aí eu me senti livre, assim. Então foi muito difícil, eu tinha muita dificuldade de mostrar meus textos, eu tinha muita dificuldade de reler os meus textos, porque eu ficava só lendo a minha vida ali. E o que deu a sacada, assim, o ponto da virada, foi quando eu comecei a dar aula. Eu comecei a ter coragem de mostrar meus textos e querer publicá-los a partir do momento que eu comecei a dar aula. Porque eu já escrevia antes, mas eu escondia e eu punha em xeque aquela produção. Eu comecei a perceber em outras pessoas, nos meus alunos, que tinham textos assim tão maravilhosos, importantes politicamente, com visões singulares das suas histórias, bonitos, textos tão maravilhosos, que às vezes aquela pessoa falava assim, não, esse texto não está legal porque ele só fala de mim. É como se a pessoa centralizasse o texto e achasse que aquele texto é dela porque ela só consegue ver a si mesma. E eu falava, não, peraí, você não está entendendo. Eu que estou implicada com esse texto, de outra forma, vendo ele a partir de outro ponto de vista, ele fala comigo, ele é meu também, ele não é só seu. E por isso que ele tem que circular. Na hora que eu vi que essas pessoas estavam caindo na mesma armadilha que eu, de ser tão autocrítico e de ter tantas reservas com o texto, eu falei, não dá, gente, não dá para eu pedir para uma pessoa ler em público, ela não quer ler em público, né? E eu falei assim, não, lê, sua história é linda, sua história é muito bonita, é importante. Não dá para eu pedir para uma pessoa ler em público e eu não conseguir ter a mesma atitude que essa pessoa. Então, foi super importante, assim, eu já falei isso várias vezes com os meus alunos, né?
claro que eu estou falando da Kabum, eu dou aula em outros lugares e aqui no Estratégias também acontece isso, mas isso aconteceu com os meninos da Kabum, que eles não têm noção da importância deles, assim. Né?